Fala piloto, bem-vindo a mais um vídeo do Fofocross. Hoje vamos estar falando da terceira etapa do MXGP, o Campeonato Mundial, que rolou nesse final de semana na Suíça. Uma pista muito bacana, tem uma parte que ela sobe na lateral, assim, tipo igual de Daytona, vamos dizer, do oval, né, do pessoal. Então ela tem uma paredona, dá para você fazer a parte de mais e baixo. O frio e a chuva tiveram presente, então o terreno lá parece que a pista só tem no dia da corrida, só pode andar no dia da corrida, então ela é do mesmo nível do terreno, é um gramado, então é uma pista um pouco mais mole, então faz bastante canaleta, bastante buraco, não faltou emoção, vamos dizer assim, a bruxa estava solta, principalmente na primeira bateria aí, de ambas categorias, que pegaram pilotos que, vamos dizer assim, por falta um pouco de mecânica, entender um pouco de mecânico, até da brincadeira de bicicleta, de botar a corrente no lugar, foram pegos aí, perderam a chance de vencer as baterias e também de somar bons pontos. Mudança de líder na categoria MX2, então muitas coisas para falar para vocês aqui. Roda a vinheta, não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, fortalecer a firma. Vamos para cima, vamos ver tudo que a gente tem para vocês dessa terceira etapa. Fofocross. Speed Shop, o aplicativo para quem vive do universo off-road. Compra e venda de peças e equipamentos, motos e produtos novos e seminovos. Tudo isso em um só lugar. Disponível agora em iOS e no Android. Tá esperando o que para baixar o aplicativo? Baixa agora e vem acelerar com a gente. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Pessoal, entender de mecânica faz diferença pro piloto, faz e muita. Então, vamos assim, tem pilotos que são mais específicos, são mais chatos, né? Alguns detalhes com guidão, mesa, cada piloto vai ter uma coisa, né? Tem piloto que é com pneu, tem piloto que é com manete, tem pneu que é com manopla, tem tem piloto que é com banco e por aí vai, né? Então, cada piloto tem seu feeling, tem aquela coisa que ele precisa ter na moto para ele se sentir mais confortável e que faz total diferença na cabeça. Às vezes no desempenho não vai ser tanto, mas é na cabeça do piloto, ele tá confortável, tá se sentindo confiante, tira aquele peso, não tô com tal equipamento, isso aqui e ali, e vamos dizer assim, relaxa, só se foca nele. Mas entender de mecânica não é só isso, né? Saber qual equipamento tem na sua moto, mas você também saber mexer na sua moto, né? A gente viu o Carmichael até em entrevista, ele falou, já tinha tido acho que a primeira temporada perfeita, ele que mexia na moto dele, lavava, fazia as coisas, então tem que tirar o chapéu, né? Claro que hoje em dia o nível tá muito maior, tudo, mas você saber o básico vai te ajudar muito, às vezes alguma coisinha, outra. Experiência própria minha, duas coisas, uma que aconteceu agora no Mundial e outra que aconteceu em 2014. Não aconteceu no Mundial comigo, né? Aconteceu no Mundial agora, mas uma comigo em 2014 e uma o ano passado, 2025, enfim. Sobre mecânica da moto. Em 2014, na Copa Minas, só tinha um treino, choveu, então a gente corria só no domingo, treino livre, cronometrado e as baterias. Então choveu, o pessoal cancelou o treino livre, fomos pro cronometrado, entrei na pista, andei 1-2 voltas, depois fui catar no freio dianteiro, senti a roda travar, assim, sumiu o freio dianteiro, quando olhei, a pinça de freio caindo, né, pendurada, assim, na moto, entortou tudo. Aí parei no pit, então daí eu falei, o pessoal deu uma olhada, tirou um parafuso, entortou um parafuso, eu falei, tira os parafusos da mesa, que tira de um lado e tira do outro, a gente tem 4, 2 em cima, 2 embaixo, eu falei, tira um aqui, um outro aqui, põe ali, a gente já resolve. Então na hora o mecânico pegou, tirou, colocou ali, mas entortou a pinça e o suporte, e daí não ficou, falei, arrancamos o freio inteiro, terminei o cronometrado. E depois o meu mecânico chegou e falou, porra, tirei o chapéu pra você. Nem eu tinha me ligado em fazer isso daí, que os parafusos são praticamente o mesmo tamanho. Então, o piloto mexendo, ele já sabe ver, tipo, são coisas que você tem que raciocinar muito rápido ali. Igual eu falei, era 15 minutos de treino, eu praticamente eu dei 2, 3 voltas na pista. Então, são essas coisas, e eu ia perder o treino inteiro e ia ficar lá olhando por erro do meu mecânico. Então, são coisas que podem acontecer com qualquer um, então o piloto que pode resolver, né? Então, o piloto entender, isso foi uma situação. A outra situação foi no Paranaense de Motocross, em 2024. Eu tava disputando, iria receber a placa de 2 voltas. O Otávio
colou em mim, enfim, eu fui fazer a curva na canaleta, assim, eu senti que a moto perdeu a tração. Aí eu acelerei, a moto já não foi muito, assim, eu falei, puta, caiu a corrente, porque a KTM, GasGas e Husqvarna, o guia é de plástico, então ele trabalha. Então quando bateu na canaleta, ele trabalhou o guia pro lado, saiu fora da corrente. Então daí, puta, eu já me liguei, tirei um pouquinho a mão, a moto embalou, deitei no chão ali, engatei a corrente na coroa, fui virando a roda, tem até no vídeo ali, depois vocês procurem, joga na roda ali, girei a roda, ela entrou, subi na moto, de primeiro, claro, fiz terceiro, tinha mais 2 voltas só, ainda o terceiro conseguiu passar e abrir uma diferença, mas salvei a minha corrida, né? Não estava disputando o campeonato, mas no campeonato, que foi a situação dessa etapa, você pode salvar teu campeonato. Então, às vezes, você está em primeiro, segundo foi o que aconteceu ali um pouco, e você pode salvar 10, 15 pontos. Então, você entender a mecânica, mexer na sua moto é super importante. Se você quer ser campeão, tá disputando pelo título, qualquer detalhe faz diferença. Então, vamos para as corridas que, vamos dizer assim, a bruxa estava solta, principalmente na primeira bateria, uma canaleta funda e comprida, e ela ficou torta. Quando alguns pilotos passaram nessa canaleta, entortava o guia de corrente, a corrente caia para fora, e os pilotos não sabiam o que fazer, atolava a moto, tentava um pouco pesado, e perderam as chances de vencer as baterias e eu ter um bom resultado. Então, vamos começar pela MX2, que a prova o campeonato está sendo sensacional, né? Vamos dizer assim, a constância tem feito bastante diferença, não vencer, mas está sempre o segundo, terceiro, tem mantido o cara na briga pelo campeonato, e principalmente que tem feito diferença as corridas de sábado, né? Você pontuar nas corridas de sábado tem feito total diferença para se manter na frente no campeonato. Então, na MX2, na primeira bateria, Martins Valim, piloto o Kawasaki, oficial Kawasaki, foi campeão em 2024 no europeu. Como eu falei, foi campeão no europeu como B, tá participando, já subiu para MX2 como piloto oficial Kawasaki. Então, um piloto é uma sensação, anda muito bem. Largou na frente, foi o primeiro holeshot shot que ele fez, estava liderando praticamente com a prova nas mãos, ali mais 8 a 10 segundos na frente, acontece isso, chega na canaleta, o guia bate no buraco, sai para fora, a corrente sai, e aí o piloto dá uma olhada, tenta andar um pouquinho, esperneia ali e tal. O que pode acontecer, às vezes, você ficar tentando, às vezes a corrente vai e enrola no pinhão da frente, ou ela trava no cubo ali, né, nos parafusos do cubo. Então, às vezes, quando o cara sente isso daí, tem que tomar cuidado, né? Já vamos falar da MX1, que foi um pouco diferente. Então, cara, ele poderia ter salvo bons pontos pro campeonato dele e até mesmo uma vitória, vamos dizer assim, né? Vitória não, que ia ser difícil, mas pro campeonato ia fazer total diferença. Na MX2, como era o Matias, ele não tá disputando o campeonato na frente, mas, vamos dizer assim, tá entre os 5 ali, seria bons pontos pro campeonato. Agora, falando da corrida, cara, em ambas categorias tiveram esses problemas, mas principalmente os tombos na primeira bateria da MX2, vários pilotos caíram e a constância fez total diferença, que foi o que Simon Langafar fez, né? Ele se manteve calmo, não largou tão bem, sexto, sétimo foi alavancando, estava em quarto e deixou as coisas acontecerem, né? Um piloto cai aqui, outro piloto cai ali, foi quando viu, já estava na liderança da bateria, desculpem, e levou para casa, né? Claro, andou super perfeito, não cometeu grandes erros, um errinho aqui, outro ali, mas levou para casa, se manteve em 2 rodas, venceu a bateria. Sasha Kunin, nas 2 categorias, nas 2 baterias ele acabou caindo, nessa também ele estava na frente do seu companheiro, acabou caindo. Sasha Kunin, a partir do momento que ele conseguir se manter em 2 rodas, sem andar acima do limite dele, ele vai ser o cara para ser campeão. Ele vai ganhar muitas baterias, etapas esse ano, mas ainda enquanto ele não souber dosar, isso daí vai custar caro para ele. Fez segundo. Terceiro, Leon Everts, que tá andando machucado, machucou o tornozelo na última etapa, na Espanha, e também parece que na pré-temporada ele machucou o joelho, então até em entrevista durante a bateria, o chefe de equipe falou que eles estão tentando lutar para não perder tantos pontos nesse começo do campeonato. Agora vai ter mais uma semana de folga, então eles querem recuperar o máximo para brigar pelo campeonato, tá na briga aí até o final do campeonato. Então, terceiro, Leon Everts, quarto para
Farrés, da Triumph, andou muito bem, mas cometeu erro, podia ter ganho a primeira bateria. Quinto, Valério Lata tem aparecido bastante entre os top 5, tem pegado um pouco a parte física no final. E sexto, Carlos Reislos, né, o irmão mais velho de Jesus Reislos, fez quinto, largou muito bem nas duas baterias, fez sexto, né, me desculpe, nas duas baterias. Agora na segunda bateria, Farrés larga na frente, né, seu primeiro role shot e não olha mais para trás ali, vamos dizer assim, a pista já estava um pouco melhor, um flow melhor, o pessoal fez algumas manutenções durante uma bateria e outra, depois da segunda bateria da MX1, fizeram umas manutenções que a pista teve um flow melhor, a chuva chuviscou um pouco, então vamos dizer assim, tava um pouco liso, mas ainda tava com flow legal, a largada era super importante, mandou a largada, conseguiu, vamos dizer assim, ter um bom rendimento a prova toda, abriu uma boa diferença depois. Leon Everts também largou muito bem, conseguiu pressionar eles nas últimas voltas, mas não conseguiu aplicar a ultrapassagem. Então, bons resultados para os dois, né? Leon Everts com um segundo e um terceiro. Quer dizer, um segundo e um terceiro. Sasha Kunin, tava brigando ali pelo quarto, quinto com seu companheiro de equipe e acaba, tipo assim, o Simon Lefebvre dá uma freadinha para entrar na canaleta, ele já vem colado, bate atrás, cai, depois ele recupera de novo algumas posições, aí cai de novo, fica para trás, faz um sétimo, se eu não me engano, na segunda bateria. Então, isso que eu falei, né, ele tem velocidade, as largadas, tudo para andar na frente, mas esses pequenos erros que ele comete condena o campeonato, né? O Simon Lefebvre o ano passado fez muito em algumas etapas, principalmente nas etapas de areia, condenou o campeonato. Então, Sasha Kunin tem cometido esses pequenos erros e condenado o seu campeonato, né? Ele tem dominado no sábado, venceu as 3, se eu não me engano, as 3 baterias do classificatório, a da primeira e essa aqui ele venceu. Então, tem, vamos dizer assim, como falei, se mantém em 2 rodas é super importante. Quarto na geral para Sasha Kunin. Quinto, Valério Lata com 2, um quinto e um quarto, fazendo um quinto na geral, um ótimo resultado para ele, que ele tem botado boas largadas, se botado na frente, eu acho que acredito um pouquinho, tem melhorado a parte física dele, principalmente na parte final, que ele estava cedendo nas 2 primeiras etapas, nessa ele andou muito bem, conseguiu aí um quinto na geral, mas tem um piloto que, com certeza, em breve vamos ver ele no pódio e vencendo baterias. Então, o azar ficou para conta do Kevin McLellan, piloto sul-africano, que venceu a etapa passada nessa segundo no sábado, no domingo larga super mal na primeira bateria. Ele é um piloto mais pesado, é difícil, nas largadas com o companheiro de equipe, o companheiro sempre sai uma moto, meia moto na frente, então talvez ele tenha um acerto melhor, uma relação melhor para largar melhor. Então, largou mal, veio recuperando, fez 8º, até ele sair lá de trás, 20º, alguma coisa, ele fez só 8º, o pilotão, os 7 primeiros tinham sumido na frente, então foi o que ele conseguiu fazer. E na segunda bateria ele larga mal novamente, mas já estava em 7º, na segunda volta acaba tomando um puta pacote e abandona a bateria. Então, super, vamos dizer assim, o cara tá liderando o campeonato, já tá nervoso, pressionado, né, o head plate na moto, primeira bateria larga mal, fica mal, na segunda ele vem com tudo, acaba caindo, aí que o campeonato é jogado fora. Então, como eu falei, cada bateria vamos dizer assim, é super importante, mas você tem que desligar, né? Foi mal numa bateria, desliga aquilo, pum, vai recomeçar tudo de novo, um para outra, não tenta recuperar o tempo perdido daquela bateria. No campeonato, Simon Lefebvre em primeiro, 149 pontos, segundo, Guilherme Farrés, 127, então tá 22 pontos atrás, Sasha Kunin 25 pontos atrás, 28 pontos atrás tá Kevin McLellan e Leon Everts. Então o campeonato, vamos dizer assim, tem uma bateria de diferença ali na frente, vamos dizer, para Simon Lefebvre. Como eu falei, nas etapas da areia ele sempre, o ano passado foi o tendão de Aquiles dele, ele não é o forte dele, mas é o piloto que é muito constante no terreno duro, lama, essas coisas. Então, os pilotos vão ter que tentar recuperar umas etapas de areia. Ele, com certeza, aprendeu, né, esse ano, até o treinador dele, que ele saiu da equipe da Dakar, ele foi para a KTM austríaca, ele falou que tem se sentido muito feliz com o Simon Lefebvre, principalmente pela constância, né, ele esqueceu, tirou, acho que aquela pressão, de tem que vencer, ser campeão, e tá indo na constância, segundo, terceiro, do que pensar só primeiro, então, tá aí o campeonato. Agora, na MX1,
foi sensacional as baterias, muitas disputas, muitos tombos também. Vamos começar pelos erros da primeira bateria. O mesmo local pegou 3 pilotos, né? Lucas Counin, Jeffrey Herlings e André Adamo. O único dos 3 que conseguiu fazer botar a corrente no lugar foi o André Adamo. Ele ainda fez um 13º e isso que ele estava em 8º. Então você vê a diferença que é. Às vezes 13º, não me lembro quantos pontos dá, mas deve dar uns 7, 8 pontos por aí. Então já faz diferença no campeonato, principalmente na parte final. Conta, né? Então Lucas Counin na primeira volta ele é pego, é ejetado até da moto, ele vem acertando com tudo, de repente cai a corrente, ele sai por cima do guidão, cai no lado da moto. Ali ele vê, aí ele fica esperneando, ele vê que a corrente tá pra fora, meio que tenta puxar alguma coisa assim, daí ele se empurra a moto pra fora, vem o pessoal de fora da pista e ajuda, põe a corrente pra ele, e ele segue corrida, né? Mas ele é desclassificado depois, né? Então o pessoal fez ele andar, a equipe sabia que ele estava desclassificado, mas fez ele andar até o final, ele conseguiu recuperar até o 12º, porém se ele tivesse deitado a moto e botado a corrente ali, ele, sem ajuda de ninguém fora da pista, ele não teria sido desclassificado e teria salvo bons pontos para o campeonato. Logo depois não, com uns 15, 17 minutos, foi a vez de Jeff Herlings, né? E o Jeff Herlings entra, aí ele sente que a moto para, daí ele ainda mais uma socada de mão, a moto dá aquela roçada no cubo até, né? Então, vamos dizer assim, até aí, acho que o piloto consegue ver isso aí, mas a principal parte, deitar a moto, cara, você tenta colocar por baixo a corrente, engatar no comecinho da coroa, se dá uma forçada, se você coloca pela parte de baixo é mais fácil, colocou o começo, você liga a moto, bate primeiro, sai andando, a corrente já pula pra dentro. Pra trás, você vai ter que empurrar a moto pra trás, fica mais difícil. Então, a gente viu o Paulo Alberto fazer isso aqui no Brasil, na etapa de São Paulo, em Interlagos, chegou a entortar o guia dele, ele pega um pedaço de pau da pista no chão, ninguém encosta da moto, ele coloca, desentorta o guia, coloca a corrente e segue corrida, salvou alguns pontos. Então, cara, isso é super importante. André Adamo olha a moto, fica olhando, coloca a corrente ali com a mão mesmo, consegue encaixar, segue corrida, ainda salva um 13º. Então, foi o reflexo da primeira bateria. Do resultado final, pois Jeff Herlings e Lucas Counin zeraram. O Jeff Herlings nem sequer terminou a bateria, não conseguiu colocar a corrente. Lucas Counin continuou, mas foi desclassificado, fez um 12º, porém não somou pontos. E da bateria tem que tirar o chapéu para Tom Vial, né, que andou muito em ambas baterias, principalmente na primeira, que ele foi o 18º, escolheu o gate, sábado foi muito mal. O seu companheiro de equipe derrubou, não largou muito bem, o piloto da equipe, o Rubem Fernandes, derrubou ele, se bateram, né, não foi porque. Então ele fez 18º, largou, saiu de ponta, disputando as primeiras curvas ali com o Lucas Counin. O Lucas Counin já ficou na segunda, terceira curva com a corrente fora, e ele leva até o final, é pressionado um pouco, mas, vamos dizer assim, até na entrevista, ele fala, estava me sentindo em casa na França, a gente viu algumas corridas da pré-temporada, a pista é igualzinha, né, assim, muita canaleta funda e comprida, aquelas pedrinhas, como eu falei, como o B também reclamou, então vamos dizer assim, é muito próximo à Suíça da França, então vamos dizer assim, é um cenário muito comum para ele, né? Então, venceu a primeira bateria. Quem andou muito bem nessa bateria foi Maxime Renault e Rubem Fernandes, com segundo e terceiro. Romain Febvre podia ter feito o segundo ali, mas engatou a perna depois do duplo da chegada, arrancou, deu um neck-neck nas canaletas, acabou no tombinho besta. E o Romain Febvre, que caiu na última etapa, sentiu o estômago, me surpreendeu, andou muito bem no sábado, no domingo, porém no domingo, a parte final da bateria, ele cedeu bastante, o tombinho judiou dele ali. Quinto para Kai de Wolf, e sexto para o 303, esqueci o nome dele, o Forato, que é o piloto da Fant, que fez sexto. Então o Kai de Wolf andou muito bem também, tá faltando um pouco a largada pro Kai de Wolf, lembrando que ele a pré-temporada ele teve que parar um pouco, não fez nenhuma corrida porque machucou o dedão. Então esse foi usar a primeira bateria. E Tim Geiser, que largou no pelotão, cometeu um erro, caiu, foi para nono, não andou muito bem na primeira bateria, nono. Já na segunda bateria, Lucas Counin não deixou barato, largou na frente e ditou a prova, né? Com 8 minutos, ele já tinha mais de 10 segundos de diferença pro Jeff Herlings e pelotão para trás. Então, depois ele só administrou, levou até o final ali, deu uma aula, né?
super técnico, preciso, tá bonito de ver o Lucas Counin andando, né? Essa vitória na Espanha com certeza somou para ele. A gente sabe que ele é muito bom de areia, mas deu mais um show esse final de semana. Segundo para Tim Gajser, que lutou muito, não largou, acho que largou em sexto, veio recuperando, pressionou o Romain Febvre, passou, foi para cima do Jeff Herlings, que cometeu um errinho bobo, caiu, fez terceiro. Jeff Herlings, que com certeza acho que a primeira bateria mexeu com o psicológico dele, o tombinho judiou dele ali, quase perdeu a terceira posição pro Kai De-Wolf, que no final atacou ali bastante ele, mas Jeff Herlings falou aqui não, Tico, vamos dizer assim, atacou bem as curvas, a bateria, a pista tava complicado alguns trechos, a caneta funda e comprida, mudando bastante também, né? Abriu novas linhas, como a pista foi secando, o pessoal fez algumas manutenções da primeira para a segunda bateria, mexeu bastante, então não é muito só aquela linha, a pista estava mudando completamente. Quarto para Kai De-Wolf, quinto para Romain Febvre, que estava brigando ali com o Jeffrey Herlings, no terceiro, segundo, acabou cedendo. E no finalzinho, acho que depois que ele perde a posição pro Tim Gajser, ele comete um erro, porque o Tim Gajser já abre bastante dele, né? E aí o Kai De-Wolf passa ele. Então, a segunda bateria foi um pouco disso. Quem andou muito foi Tom Vialle, que venceu o GP, né? Venceu a etapa. Ele saiu de 20º, né? Ele saiu foi o 18º, escolheu o gate. Não largou tão bem nessa, passou em 20º na primeira volta, veio ganhando. Quando chegou em 10º, caiu, foi para 11º, veio, fez sexto, andou muito bem, até o pessoal filmou, né? O mecânico botando na placa calma, tranquilo, o pai dele dando sinal no pit, né? O pai dele também já foi campeão mundial, então isso ele estava muito rápido realmente na pista, andando muito bem. Então Tom Vialle andou, era vamos dizer assim, um final de semana para ele sair, brigar com o Lucas Counin nas duas baterias na frente ali. Infelizmente acontece esses tombos, mas no geral ainda saiu com a vitória. Segundo Maxime Renaux, a primeira bateria foi boa, a segunda não conseguiu render, o Tom Vialle veio lá de trás, passou e foi embora. Quem tem andado muito bem nas segundas baterias é o Tim Gajser. Parece que ele se acerta melhor com a pista, ou a pista ficou um pouco melhor, ele flui melhor com a moto, principalmente na segunda bateria. Na Espanha foi assim, nessa etapa foi assim. Então sábado ele é um pouco perdido, domingo a primeira bateria não é tudo aquilo, e na segunda ele tem andado muito bem, né? Pressionou bastante o Jeff Herlings, conseguiu ali a segunda posição, deu dobradinha para Yamaha no pódio. Quarto deu Kai De-Wolf, que fez, vamos dizer assim, tá tendo um bom rendimento, principalmente na parte final da bateria. Não é o mais rápido, mas ele tá sendo constante durante a bateria, isso é super importante. E quinto na etapa deu o Romain Febvre, que, como eu falei, a parte final das duas baterias sentiu talvez pelo tombo, tudo da outra etapa. Agora eles vão ter o final de semana livre, com certeza a próxima etapa já vem com tudo. Agora falando do campeonato, Lucas Counin, apesar de ter zerado a primeira bateria, ele venceu no sábado, então o sábado tem sido bem importante, né? Então venceu no sábado 136 pontos, 7 pontos atrás tá Tom Vialle, que zerou no sábado. Então pra você ver como que venceu, não, ele fez segundo o Lucas Counin, me desculpa, no sábado. Quem venceu foi Jeff Herlings, que zerou as duas primeiras etapas no classificatório no sábado, e tá aí, né, tá na briga, tá 12 pontos atrás, como você falou, são 20 pontos que ele jogou fora, né, então eu podia estar liderando o campeonato. Quarto tá Maxime Renaux, 19 pontos atrás, e quinto tá Tim Gajser com 116 pontos atrás. Então para Yamaha foi um suspiro, apesar de não ter começado o ano muito bem. Não sei se a moto, o Maxime Renaux ano passado começou destruindo, depois se machucou. Então a gente sabe do Tim Gajser que mudou tudo, não conseguiu treinar tanto quanto o Herlings. O Herlings ficou até o final do ano, acho que com a KTM treinando, depois ele virou o ano, ele pegou a Honda, né? Então o Tim Gajser acho que ficou sem a moto, até ele se adaptar, tá sofrendo um pouco, talvez é um piloto mais sensível. Então para a Yamaha foi um final de semana muito bom, botou os dois pilotos no pódio, melhorou a pontuação no campeonato em cima dos seus adversários. Então o campeonato tá aí, como eu falei, né? Só foi a terceira de 19 etapas, tem 16 etapas pela frente ainda. Então é isso daí, meu pessoal. Acompanhe um pouco do que a gente conseguiu da mídia especializada. A Fantic conseguiu um bom resultado com o Alberto Forato também. Então vamos ver como que vai se decorrer o campeonato nas próximas etapas.
Como eu falei, sábado tem sido muito importante e a constância nesse campeonato longo. Então acompanhe um pouco aí como que a mídia especializada trouxe e vamos para cima. Um sorriso da Monster Girl para alegar o nosso dia. Alegre não foi o final de semana dos mecânicos, né? Final de semana de muita chuva, muita lama, né? Uma chuva não, mas bastante chuvisco, a pista sempre molhada e o frio intenso. Olha, eles também estão acompanhando o Fofocross. A torcida da Suíça sempre é uma das mais acaloradas. No MXGP e no Motocross das Nações, a gente sempre vê o pessoal trajado de vermelho. O trabalho de vídeo tem feito total diferença. Aqui a gente pode ver David e Carly mostrando todas as linhas, todas as coisas que ele pegou no meio da pista. Dá pra gente ver ele no meio da pista por causa do laranja, tudo. Então o chefe de equipe pode andar pela pista no motocross no Mundial. Então é uma das coisas que todos os chefes de equipe acompanham e entre uma bateria e outra eles vão mencionar para os pilotos. Já o mecânico tem o trabalho de passar todas as informações, hora de acelerar, hora de manter, hora de saber o que está fazendo, algumas palavras-chave para o piloto que gosta de algumas palavras para despertar o olho, a parte técnica, isso e aquilo. Então é sempre essencial ter essa sincronia entre mecânico e piloto. O piloto McLellan acabou caindo na segunda bateria, abandonando, porém está tudo ok para a próxima etapa. Com certeza vai sentir falta das suas Triumph com fundo vermelho. Aqui as duas promessas francesas, né? Mathis Valin, que foi campeão europeu de 2004 na 250, e Manu Fer, que já mostrou que tem grande potencial de brigar na frente, piloto oficial Yamaha da europeu de 250. Arnaldo Tonos foi convidado para participar da etapa pela equipe JK Racing, já que Isaac Gifting machucou o ombro na pré-temporada, ainda não se recuperou, mas não teve um desempenho muito bom na sua terra. Apesar de ter um sábado super ruim, domingo ele virou a chave, fez um pole shot na primeira bateria, ganhou a primeira bateria e a segunda andou muito bem. Tom Vial aí tem se botado a nome de briga pelo título. Desse final de semana foi isso, pessoal. Até semana que vem. Então é isso aí, pessoal. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Isso foi tudo sobre a terceira etapa na Suíça. A gente se vê daqui a 2 semanas do Mundial do MXGP, que vai ter 2 etapas na Itália. A gente espera ter bons resultados para o Brasil lá no Europeu e traga tudo para vocês aqui daqui a 2 semanas. Nesse final de semana já tem AMA Supercross e vamos ver como que vai decorrer o campeonato e as notícias. Valeu! Bah!